Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando na área para mais um Geobaritando aqui no seu Geocraft. Vamos nessa galera, no vídeo de hoje a gente vai estar trabalhando hidrografia, estudando um pouquinho sobre a questão do uso, do consumo, da produção, da disponibilidade da água, esse recurso vital para todos nós, ok? Quer mandar bem na prova, quer saber um pouco mais de geografia, quer fazer um resumão, pegando todos os aspectos envolvendo esse e muitos outros assuntos, é só seguir a gente aqui, ativar o sininho, acompanhar os nossos trabalhos aqui no Geocraft. Beleza? Vamos nessa, sem mais delongas. Antes de mais nada, eu sempre aviso, sempre dou a dica para você, que é o seguinte, quer pegar mapa mental, conteúdo gratuito, revisão, questões, desafio, é só entrar lá nas nossas redes sociais e Geocraft para você ter acesso a isso e muito mais. Beleza? Vamos nessa, vamos começar a brincadeira. Olha só. O consumo indireto da água, que foi utilizada na produção, sendo um consumo de água que não vemos, é definido como? Então, quando eu vou consumir a água, quando eu não percebo o quanto de água tem, por exemplo, numa camiseta, o quanto de água tem, por exemplo, num automóvel, o quanto de água eu consumi para produzir um miojo, uma carne, um copo de, de vinho, eu digo que eu estou trabalhando com o conceito de água invisível, pegada hídrica, água virtual ou água represada. Aquela água que não vemos, como diz aqui a imagem, aquela água que está por trás da produção que você também se alimenta, você consome, nós chamamos de... E aí? Água virtual. Letra C. Tudo bem, pessoal? Então, pegou a referência? Aquela água que está embutida num processo produtivo, ou seja, para produzir essa camisa aqui eu precisei de algodão, mas para cultivar o algodão eu precisei de água. Para tingir essa camisa eu precisei de tinta, mas depois para testar a tinta que ficou nesse tecido eu precisei de água. Então quando eu contabilizo toda a água que eu usei na produção de algo, eu chamo isso de água virtual, beleza? Não é água invisível. É água virtual, ela está atrás de um produto que você consumiu. Igor, mas eu já ouvi falar em pegada hídrica como impacto ambiental e tal. O que é pegada hídrica? Pegada hídrica seria mais ou menos a média que cada um tem no consumo de água, no consumo desse recurso na superfície. Então eu sei que o homem consome muita água, eu sei que o homem desperdiça bastante, e aí eu analiso, eu faço uma média do impacto de cada um nessa questão, nessa situação do consumo da água, e eu chamo isso de pegada hídrica. Então seria basicamente o papel que cada um possui nesse consumo de água, esse desperdício, nessa contaminação dos recursos. Beleza? Pensou em pegada hídrica, você também pode associar um outro termo muito importante na biologia, que é a pegada ecológica, que seria mais ou menos a média que cada um possui ali, o quanto cada um contribui para os impactos ambientais, para a destruição dos ecossistemas, por exemplo. Ok? Beleza? Igor, então, quando eu compro 10 camisas, sendo que eu só preciso de uma, eu estou contribuindo para a pegada hídrica? Sim. Quando eu compro 3 carros, eu estou contribuindo para esse consumo de água e para essa água virtual? Sim, porque por trás de cada produto que você adquire, você tem uma grande quantidade de água que você consumiu. Por exemplo, pegar aqui no meu caso, dá para ver aqui com um bife de carne, está aqui na imagem. Eu gasto aproximadamente 20 mil litros em média de água para produzir um bife de carne. Igor, como assim? Como eu falei, em toda a cadeia produtiva, até se transformar no bife, você consome muita água. Ok? Tranquilo, beleza? Vamos nessa? Próxima questão. Olha só. Grande parte da superfície terrestre é composta de água. Essa camada é conhecida como... Então, a camada que é formada por água, eu chamo de hidrosfera, atmosfera, litosfera ou biosfera. E aí? Aquela camada que se caracteriza pelo grande consumo de água.
ou melhor, pelo grande consumo, desculpa, pela soma de água que eu tenho na superfície, desculpa, eu vou chamar de hidrosfera, de atmosfera, de litosfera ou de biosfera. E aí? Gabarito letra? Letra A. A hidrosfera, que é formada por rios, por lagos, por mares, por oceanos. Então essa água que eu tenho na superfície aqui, ó, eu vou chamar de hidrosfera. Igor, eu preciso me preocupar? Afinal de contas eu estou falando da Terra, o planeta água. Tem muita água na superfície, por que eu vou me preocupar? Até porque a água é um recurso finito, né? É renovável, já aprendi isso antes. É renovável, mas não é toda essa água que você consome, lembra disso? Grande parte da água é imprópria para o consumo direto, o consumo humano direto. Por quê? Porque é água salgada, ok? Agora, a hidrosfera, ela vai estar, claro, sendo formada pela água salgada, pela água doce, pelo todo o ciclo da água que você tem na superfície. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. A vegetação contribui para o ciclo da água ao perderem umidade, liberando vapor na atmosfera, e esse processo é conhecido como... Então, por exemplo, quando eu falo da Amazônia brasileira, a Amazônia brasileira ela tem um papel importantíssimo, porque sobre a Amazônia eu tenho a formação de uma massa úmida, a massa equatorial continental, que ao se deslocar pela floresta em direção à Cordilheira dos Andes, acaba levando essa umidade para outras regiões do país. Isso porque a floresta alimenta essa massa úmida. Alimenta como? A vegetação tem a capacidade de jogar água, soltar água para a atmosfera. Esse processo que está sendo representado pela imagem, por isso eu saí da frente no início, eu chamo de evaporação, salinização, evapotranspiração, ou eu chamo de precipitação. E aí, essa grande quantidade de água que sai das plantas e vai para a atmosfera, eu chamo de letra, deixa eu pegar a toalhinha aqui, Rio de Janeiro, clima tropical litorâneo, tá um calor absurdo. Vamos lá, essa grande quantidade de água que sai das plantas e vai para a atmosfera, eu chamo de letra C, evapotranspiração. É só você pensar como se fosse a respiração das plantas. A partir do processo em que eu tenho de fotossíntese, de desenvolvimento dessas plantas, elas acabam liberando ao longo do dia vapor d'água. E aí sobre essas áreas, eu acabo, principalmente sobre essas florestas densas, eu acabo formando o quê? Uma grande massa úmida que vai alimentando essa atmosfera. Beleza? Igor, não é evaporação, não. Evaporação é o simples processo de ascensão do vapor d'água para as camadas superiores da atmosfera. Não é salinização? Não estou falando que a planta vai jogar água salgada para a atmosfera. E precipitação? Precipitação seria o quê? A chuva. Seria o caminho oposto. A água, no seu estado líquido, vindo para o solo, vindo para os oceanos, a partir da precipitação da chuva. Tudo bem? Tranquilo? Igor, quero saber mais. É só colocar aqui nos comentários. Igor, estou com uma dúvida. Coloca aqui nos comentários. Se puder também, deixa o like aí se você está gostando do vídeo. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Qual é o maior oceano do planeta? Ih, rapaz, deu bug ali, ó. É o Ártico? É o Índico? É o Atlântico ou é o Pacífico? Ó, acontece nas melhores famílias, ó. Deu um probleminha aqui. A gente vai seguir o baile. Qual é o maior oceano do planeta? É o Ártico? É o Pacífico? É o Índico ou é o Atlântico? E aí, a gente vai analisar e vai perceber o seguinte. O Oceano Atlântico, toda essa extensão aqui, ó. O Ártico, embora seja um planisfério, você tem uma sensação de que isso aqui é enorme. Lembre-se, a Terra não é plana, você tem um geóide. Na verdade, isso aqui é fechado. Tudo bem? Como se você estivesse pegando, deixa eu pegar ele aqui, ó. O globo terrestre. Então se liga. Peguei o globo terrestre, imaginei o Ártico, vou imaginar o quê? O Polo Norte. Então, ó, o Ártico é isso aqui apenas. Não é o maior. Aqui, deixa eu botar pertinho para você observar, ó. Tá aqui a Rússia, olha só aqui. A Rússia, vem cá. Rússia, América do Norte,
e o Ártico aqui. Não é tão grande. Aí você tem quem agora? O Atlântico. O Atlântico está aqui, ó, entre África e América. Deixa eu pegar o Atlântico aqui no globo, ó. Não repara a qualidade do globo não, todo amassadinho, mas vai te ajudar, ó. Deixa eu girar. Esse aqui é o Atlântico. Não é tão grande. Agora eu vou te mostrar o Índico, ó. Peguei aqui a região da Ásia Meridional, onde está meu dedo. Deixa eu botar aqui, ó, na frente. Vira um pouquinho. Esse é o Índico. Deixa eu virar aqui. E o Pacífico? Olha como o Pacífico é grande. O Pacífico é enorme. Por quê? Porque eu tenho essa área no planisfério que representa o Oceano Pacífico e tenho essa área aqui também. Então, respondendo a pergunta, o maior oceano que eu tenho é o Oceano Pacífico. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa? Próxima questão. Os oceanos são fundamentais para o desenvolvimento dos países. Dentre os usos das águas oceânicas, não podemos citar. Então eu não uso a água dos oceanos para quê? Letra A, não dá para usar a água do oceano para pesca. Letra B, não dá para usar a água do oceano, na verdade não é, é o subsolo, né, mas para extração de petróleo. Eu não exploro petróleo no fundo do mar, não. Letra C, não dá para usar para instalação de hidrelétrica, gerar energia a partir da força da água com hidrelétrica. Não dá para usar para transportar mercadoria. E aí, qual dessas opções não é um tipo de uso das águas oceânicas? Letra... E aí, Belzinho, o que você marcaria? Belzinho marcaria a letra B. E vocês? Gabarito na tela, letra C. Olha, eu consigo pescar em águas oceânicas. Na dúvida é só você pensar no Japão, com a sua produção pesqueira. O Japão que tem uma culinária muito baseada na questão da pesca também, é claro. Pequena extensão territorial, não tem espaço para muita coisa. Você acaba desenvolvendo uma culinária para usar os recursos da disposição ali, o mar do Japão e também outros mares que eu vou navegar buscando pescado. Extração de petróleo, é só a gente lembrar da Bacia de Campos, da Bacia de Santos, aqui no Brasil, grande parte do petróleo brasileiro sendo retirado aqui, da plataforma continental, das grandes bacias que eu tenho aqui. Transporte de carga, os grandes cargueiros, os grandes containers que eu vou levar para a Europa, que eu vou levar para a Ásia. Igor, instalação de hidrelétrica eu não entendi. Não dá para gerar energia com água oceânica? Até dá, mas não é com hidrelétrica. Hidrelétrica você vai usar a força da água de um rio. E energia marinha, como que você usa? Com um tipo de energia renovável chamada energia maremotriz. É aquela produção de energia que usa a força das ondas, a oscilação da maré. E aí eu consigo gerar um fluxo para a produção de energia. Beleza? Então, uma energia renovável, moderna, mas hidrelétrica no modelo convencional, eu vou usar rios. Ok? Tranquilo? Beleza? Aí, Igor, mas eu já ouvi falar em usina nuclear, que tem que ficar perto do mar. Sim, a usina de Fukushima, por exemplo, o Angra 1, o Angra 2. Por quê? Porque eu preciso resfriar o reator. Eu preciso estar numa área para, em caso de uma situação emergencial também, conseguir resfriar de maneira mais rápida aquela usina. Até porque o grande problema da usina nuclear é o quê? É o risco de vazamento de material radioativo, que pode acontecer a partir da explosão de um reator, porque esse material, ele esquenta muito rápido, esse objeto. Então, geralmente eu vou ter usinas nucleares no litoral, ok? Mas eu não vou estar usando a força da água, ok? Tranquilo, Belzinho? Próxima questão. Considerados como parte dos oceanos, Bel, apresenta menor profundidade e extensão. São conhecidos como, então tem um oceano, aí a parte do oceano que chega próxima ao continente é uma extensão do oceano, onde a galera consegue, por exemplo, se banhar, e não necessariamente é uma extensão do oceano, pode estar dentro de um continente. Você vai ver isso na questão seguinte. Eu chamo de mares, lagoa, rios ou mangues. Então essa massa de água
que se estende ao oceano, uma grande massa de água, só que é um pouco mais rasa do que o oceano. Não tem quilômetros de profundidade, não. Beleza? Essa área eu chamo de... E aí? Letra A são os mares. Eu tenho, por exemplo, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro, o Mar Vermelho, o Mar Cáspio. O que seria o mar? Essa extensão. Aí eu tenho outros tipos de mares, que a gente vai ver já já. Agora, por que não é lagoa? Porque a lagoa vai ser uma área que apresenta uma altitude inferior ao seu entorno, uma massa hídrica, uma grande quantidade de água, mas em volta eu vou ter o quê? Partes continentais. E a lagoa, na verdade, ela tem uma pequena extensão territorial. Rios são grandes fluxos de água, grandes deslocamentos de massas hídricas, que eu vou ter saindo de uma nascente, que geralmente está numa área bem mais alta, até a sua foz. Quer saber mais sobre os rios? Geobaritando de bacias hidrográficas que você encontra aqui. Beleza? Dá uma olhada lá. E aí? Mangues. Mangue seria um tipo de vegetação de transição que eu encontro no litoral, sim, com a presença de animais adaptados àquele tipo de ambiente, beleza? Onde eu tenho ali também uma influência das marés, vegetação com raízes aéreas, muitas espécies locais, endêmicas, e importantíssimo para a reprodução dos peixes. Mas aí eu estou falando o quê? Mais de bioma do que de hidrografia, beleza? Então, letra A são os mares, ok? Aí vamos lá. Esses mares são classificados de 3 formas. Não podendo ser considerado. Então, existem 3 tipos de mares e um que não é. Eu quero que não é. Qual é o fake aqui? Qual que não é um tipo de mar? Letra A. O falso na parada é o mar aberto. Não existe mar aberto. O falso é o mar fechado. Não. O falso é o mar continental. Não. O falso é o mar subterrâneo. E aí? Gabriel acha que é a letra D de dado. E vocês? Gabarito na tela, letra D. Eu tenho mares abertos. Mares onde eu tenho uma abertura, um contato direto entre essa água do mar e do oceano. Tem mares fechados, onde você acaba tendo a permissão de entrada de um fluxo de água, um canal que liga esse mar a uma massa maior, o oceano. Tem o mar continental, que é essa grande massa que eu tenho dentro de uma área continental, fechada nos seus lados. E não tem o mar subterrâneo, ok? Para te dar um exemplo de mar aqui, ó, o mar Mediterrâneo que eu falei. É uma grande massa de água. Repara que a cor mais clara é porque eu tenho menor profundidade, que é abastecida por esse canal aqui, ó, que vai ligar o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico. E aqui eu tenho o Estreito de Gibraltar, beleza? Separando o continente africano do continente, é onde tem um time chamado Real Madrid, onde tem um time chamado Barcelona. Qual é o continente desses times? Europa. Então, entre África e Europa, eu tenho o mar Mediterrâneo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo, Biel? Próxima questão. Ih, rapaz, olha lá quem tá na foto, Biel. Pois bem, cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade, eu sou assim. Descobridor de 7 mares, navegar eu quero. Isso é uma música extremamente importante da música popular brasileira, interpretada por Lulu Santos, por Tim Maia, beleza? E aí ele fala lá, descobridor de 7 mares. Navegar é o que eu mais quero desfrutar esse mundo, quero correr atrás desse mundo, conhecer novos lugares. Eu sou assim, desbravador. Eu sou tipo Jack Sparrow. Agora, qual mar, já que esse cara descobriu os 7 antigos mares, qual mar esse cara não descobriu? Letra A, ele não descobriu o Mar Negro. Letra B, ele não descobriu o Mar Morto. Letra C, ele não descobriu o Mar Nilo. Ou letra D, ele não descobriu o Mar Mediterrâneo. Qual dessas opções não é um mar?
Qual dessas opções não é o mar? Se você fez o geobaritando de bacias hidrográficas, essa aqui você acertou em 2 segundos. Por quê? Você percebeu que o gabarito, na verdade, não é um mar, é um rio. E sendo um rio, qual é aqui a opção? Letra C. Não existe mar Nilo. Existe rio Nilo, que é um rio fundamental para o continente africano, porque ele atravessa boa parte da África Oriental e do norte da África. Ele passa pelo deserto da África, do deserto do Saara. Ele abastece o Egito, ele foi fundamental no Egito Antigo, ok? Mas é um rio, não é um mar. Então eu vou definir que esse cara não descobriu o Mar do Nilo, porque o Mar do Nilo não é um exemplo pra gente. Beleza? E que eu estou estudando para a prova. Vai cair Mar do Nilo? Não. O que você vai fazer? Você vai anotar os outros. Vai que na prova ele apresenta características do Mar Mediterrâneo que eu acabei de falar na questão anterior. Vai que na prova ele pergunta onde está a localização do Mar Morto. Então pega a referência. Quando for uma questão assim do não podemos considerar, você vai estudar o quê? O restante. Beleza? Tranquilo? Vamos nessa. Qual oceano banha o continente americano na porção oriental? E aqui era para ser ocidental. Deixa eu ajeitar aqui, hein? Pô, oriental vai ficar muito fácil. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Quem sabe faz ao vivo, olha só. Vou explicar agora, Gabriel. Sabe por quê? Vai ter um monte de gente que não sabe. E vai ficar com vergonha de falar que não sabe nos comentários. É sério, um monte de gente que esquece o que é oriental e ocidental. Vou te dar uma dica. Oriental, Oriente, você lembra do Japão. Você lembra do nascimento do Sol. Você lembra de leste. Então pegou o globo terrestre, tá aqui, ó, pra galera ver. Pegou o globo terrestre, vamos traçar aqui o meridiano de Greenwich. Ó, aqui, onde está meu dedo? Deixa eu ajeitar aqui. O que é o oriental? É tudo que está à direita de Greenwich. Então, a Ásia, beleza? A Oceania estão no hemisfério oriental, à direita. E o que é o ocidental? É tudo que está a oeste de Greenwich. Tudo bem? Então, por exemplo, nós, Brasil, estamos o quê? No ocidente. Quando a gente fala, depois você vai ver isso, de Estados Unidos, a gente fala que os Estados Unidos ele promove, de certa forma, a ocidentalização do mundo. O que é isso? A cultura do oeste, a cultura de Estados Unidos e Europa ocidental influenciando os países do Oriente. Só que aqui ele está falando o seguinte, Biel, de América, qual oceano banha a América? No Ocidente. Eu troquei ali, ó, estava errado. Ou seja, qual banha a América? Aqui, no Chile, no Peru, na Colômbia, nessa região mais próxima da Cordilheira dos Andes, que é formada pelo contato de placas tectônicas. Por que eu falei que eu ia mudar? Porque se eu colocasse oriental, ia ficar muito fácil. Você ia lembrar de leste. Quem é banhado a leste na América do Sul é o Brasil, bastava falar o oceano que banha o Brasil. Então não. Qual oceano que está o quê? Do lado oposto da América do Sul. Aqui. É o Oceano Pacífico? É o Oceano Atlântico? É o Oceano Ártico ou o Oceano Índico? Quem banha o Peru? O Chile? Gabriel acha que é o Pacífico. E vocês? Gabarito na tela, letra A. Oceano Pacífico. Beleza? Eu não quis botar, por isso eu alterei oriental, porque você ia falar Atlântico, ia acabar, ia perder a graça da brincadeira. Tranquilo? Próxima questão. Analisando a distribuição de água na superfície, percebe-se que, letra A água é distribuída igualmente entre todos os países. Todos os países têm a mesma quantidade de água, igualzinho. B, a África é o continente com mais água doce disponível. Todo o continente africano tem muita água. C, mais de 95% da água que eu tenho no planeta, na superfície, é salgada. Letra D. Grande parte das reservas hídricas, ou seja, rios, lagos, oceanos, grande parte dos rios que eu tenho no mundo estão na Oceania, lá na Austrália. E aí, galera?
Gabarito. Letra C. Mais de 95%, sim. Mais de 97% da água que eu tenho na superfície é salgada. Sobra apenas 2,5%, 97,5%, 98%. Muito pouco de água doce. E boa parte dessa água doce está o quê, Gabriel? Está congelada. Ou está no subsolo. Ou seja, o ser humano precisa se preocupar sim com a escassez de água, porque a maior parte da água que eu tenho potável não está de fácil acesso, está muito longe de ser doce. Beleza? Por que não as outras, professor? A água está distribuída igualmente entre os países? Não. A distribuição da água é extremamente irregular, até mesmo nos países que possuem muitos recursos hídricos, como o Brasil. O Brasil tem a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia amazônica. Mas no Brasil tem uma distribuição irregular. A maior parte da população brasileira vive nas áreas onde eu tenho o quê? Poucos recursos, comparado ao norte, que é a região mais vazia do país, beleza? Em termos de densidade demográfica. A África é o continente com mais água doce disponível, não é a América do Sul. O norte do continente africano é marcado pelo deserto do Saara. Lá no sul eu tenho o Kalahari, um deserto também que dificulta o acesso à água. Grande parte das reservas hídricas encontramos na Oceania. Não, a Oceania é marcada pelo clima desértico, na porção central, quando eu penso em Austrália. Tudo bem? Beleza. Próxima questão. A água sempre foi fundamental para a realização de atividades humanas e formação de civilizações. Quando estudamos a história das grandes civilizações, destacamos a importância de um rio no Egito Antigo, conhecido como letra A, Amazonas, letra B, Nilo, letra C, tá aqui ele aqui, ó, Maracanã, letra D, Rio Amarelo. Essa é só para marcar, é para marcar e correr pro braço, já comemorar, igual o Bellingol. Letra B, Rio Nilo. O rio Nilo que atravessa o Egito e foi fundamental na formação do Egito Antigo. Beleza? Tranquilo? Próxima questão. Os grandes reservatórios de água potável no subsolo, represado, é como se fosse uma caixa d'água que eu tenho lá no subsolo. Por quê? Em algumas áreas, a estrutura geológica, os tipos de rocha, permitem a passagem da água e também armazenamento dessa água no subsolo. Beleza? Quando eu formo essa grande reserva de água embaixo do solo, não estou falando de lençol freático, estou falando bem abaixo, eu chamo isso de represa, vale, rios voadores ou aquíferos. A grande quantidade de água que eu tenho no subsolo a partir de uma porosidade que eu tenho na estrutura desse solo e da estrutura das rochas, eu chamo de aquífero. Nessa imagem eu tenho o aquífero Guarani, também conhecido como aquífero Mercosul, uma grande área com muita água no subsolo, que pega, claro, grande parte desse aquífero no Brasil, mas pega países vizinhos como o Paraguai, beleza? É o maior aquífero do mundo? Não, porque aqui você tem um sistema de aquíferos Grande Amazônia, que pega uma área muito grande e tem um grande volume também de água, beleza? Mas esse é um papo para a gente discutir depois, num geobaritano e numa aula só de bacias brasileiras, ok? Indique uma ação que contribui para a preservação da água no aquífero, da água subterrânea, da água do lençol freático. Letra A, o aumento no consumo de agrotóxico. O professor não lembra o que é agrotóxico. São venenos, são produtos químicos que eu coloco na produção agrícola para combater as pragas, para combater os insetos que podem comer a lavoura, para combater outras espécies de plantas que podem crescer ao invés da que eu desejo, ou para combater também os fungos que podem aparecer nessas produções. Só que esses produtos, eles vão para o solo, beleza? Quando eu aumento o consumo desses produtos, eu preservo a água subterrânea? Não sei. Letra B. A retirada da vegetação preserva a água do subsolo. Letra C. A criação de novos poços subterrâneos. Então, quando eu crio poços, pego água lá do subsolo, eu estou preservando essa água? Ou letra D. A preservação das árvores sobre o solo. Letra D. Por quê?
Essas árvores são fundamentais para a sustentação do solo e principalmente para facilitar o processo de infiltração, para que essa água da chuva, por exemplo, percorra lentamente o solo e vá parar no aquífero ou no lençol freático. Quando eu retiro a cobertura vegetal, eu acelero muitas vezes o processo de escoamento superficial. Todo aquele volume de água se desloca pela superfície e aí você acaba não abastecendo muito bem o aquífero, principalmente quando eu desmato e coloco asfalto, porque o asfalto é impermeável, ele não permite a passagem de água. Então, se eu quero preservar um aquífero, um lençol freático, o ideal é o quê? Conservar a vegetação daquela área. Tudo bem? Tranquilo? Próxima questão. Qual atividade consome mais água no planeta? A indústria. O uso doméstico. O uso doméstico como assim? Tomar banho, escovar os dentes. A agropecuária. Ou os serviços. Como assim serviços? Escolas, creches, hospitais, escritórios de advocacia e tal. E aí? Onde se consome mais água no planeta? Em qual atividade? Letra... Talvez isso vai surpreender muita gente. Letra C. A agropecuária. Porque eu preciso irrigar a produção. Eu preciso de muita água na produção de alimentos, na produção de matéria-prima, como eu falei aqui, ó, dessa camisa. Essa camisa não surge do nada. Ela não cai do céu. Pô, algodão, tecido. Opa, já cai no corpo da pessoa. Não, eu vou cultivar algodão. Eu vou cultivar soja, eu vou cultivar laranja, eu vou cultivar trigo, eu vou cultivar cana-de-açúcar, eu vou criar animais. Então essas atividades consomem muita água. Igor, então não vale a pena fechar a torneira, tomar conta, se preocupar com o tempo do banho, economizar água? Claro que vale a pena. Todo esforço que você pode fazer para preservar esse recurso é fundamental. Lembrando, como eu falei, eu tenho uma pequeníssima parte da água na superfície potável. Se eu desperdiço, se eu poluo, se eu acabo não enxergando essa importância, o tempo de uso desse recurso vai diminuir cada vez mais. Aí ele tende a ficar mais caro, mais escasso. Então a ideia é você fazer a sua parte. E é claro, a indústria agropecuária está ligada também à sua vida. Porque eu vou produzir alimentos para abastecer a população. Eu vou produzir matéria-prima para outra indústria gerar um produto industrial que vai te alimentar. Tipo, eu vou produzir trigo, que vai ser usado na fabricação de um biscoito, que depois você vai consumir. Então, o consumismo também é uma etapa importante quando a gente analisa a questão da água no futuro. Beleza? Tranquilo? Galera, vou me despedindo daqui. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer estar aqui. Qualquer dúvida, deixem os comentários. Se precisarem de algo, é só falar. Valeu? Grande abraço, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.